O interessante de você embarcar nessa jornada de assistir filmes baseados em livros é você perceber como é a transição da narrativa de uma mídia para outra. E é claro que eu vou começar com o meu queridinho livro da minha vida, o livro de cabeceira, o livro que é um tapa na cara absurdo, que é Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Eu acho massa a adaptação que eles fizeram do livro para o filme, porque eles conseguiram captar muito bem a tensão que há naquela história, naquelas cartas da Eva Khatchadorian para o marido, e principalmente porque, cara, é a Tilda Swinton, sabe? É a grande Tilda Swinton, simplesmente. E, somado a isso, a trilha sonora feita pelo Jonny Greenwood, que é o guitarrista da banda Radiohead, que é maravilhosa, vale a pena. E agora nós vamos para um dos clássicos do estúdio Ghibli, que é o Castelo Animado. Para quem não sabe, o Castelo Animado é baseado numa trilogia da escritora Diane Wynne Jones, que é constituída pelos livros Castelo Animado, Castelo Noir e A Casa dos Muitos Caminhos. O que eu acho massa é como o estúdio Ghibli ele conseguiu traduzir a fantasia da Diana Jones na animação. E você nota, lendo o livro e depois assistindo ao filme, que é mágico. Assim, eu diria até que o estúdio Ghibli conseguiu aumentar a força dessa magia. E assim, Calcifer, eu quero ter um Calcifer, cara. Por favor. Onde Vivem os Monstros é um livro infantil, um livro ilustrado, do Maurice Sendak. Ele é um caso curioso, porque é um daqueles exemplos de um livro que foi adaptado para o filme, e na minha opinião fecal, o filme consegue dar mais vazão àquela realidade, àquela narrativa do que o livro. Porque, como eu falei, o livro ele é muito simples, até é um livrinho ilustrado, muito famoso, vendeu milhões de cópias, só que ele não tem tanta profundidade como o filme, pelo menos, volto a dizer, na minha opinião fecal. A trilha sonora de Onde Vivem os Monstros é encantadora e conseguiu fazer com que eu chorasse no cinema. É um daqueles filmes que fizeram isso comigo. Portanto, para mim, Onde Vivem os Monstros é uma adaptação que supera o livro. Sem contar que é o exemplo de uma adaptação que consegue contar uma história infantil sem transformar as crianças ou sem levar as crianças como pequenas idiotas que desconhecem o mundo. O mais bonito de Onde Vivem os Monstros é a capacidade de falar de temas muito complexos, muito doloridos, como depressão, raiva, ódio e morte, para crianças sem ser idiota. Cara, A Chegada, velho. Caralho. Desculpa, sério. Mas, assim, o que eu posso falar? É maravilhoso. É maravilhoso quando você tem o conto do Ted Chiang, que se chama A História de Sua Vida. É um conto muito complexo. É um conto em ficção científica. É um conto... Eu não encontro nem adjetivos para definir. Mas assim, é muito bonito e muito complexo. E aí vem esse filme que consegue... Eu não diria que traduzir a complexidade, porque o filme é complexo. Só que ele faz uma adaptação visual muito interessante do que o Ted Chiang faz com as palavras. É uma experiência, se eu posso falar isso. Uma experiência. A música, a trilha sonora de A Chegada me acompanhou em muitos contos de ficção científica que eu escrevi. Então só por isso já vale a pena. Foda. A adaptação de O Jardim Secreto, feita em 1993, adapta o livro da Frances Burnett e é mais um caso daqueles livros infantis
onde o filme consegue, na minha opinião fecal, ser bem mais interessante e mais palatável, não diria palatável é o adjetivo errado, mas consegue ser mais profundo e mais, até para um público mais adulto, sabe, mais interessante do que o livro. Porque o livro da Frances Burnett, ele é uma história infantil, até a idade da protagonista em relação ao filme, a protagonista do livro, né, da história original, ela tem, se eu não me engano, 5 ou 6 anos. No filme, a Mary, ela é bem mais velha. Isso abre novas possibilidades de narrativa. E aí, cara, é lindo, é lindo. É uma melancolia cinematográfica. E é um deleite para os olhos, para a alma, para a boca, para tudo. Também baseado na obra da Frances Burnett, nós temos A Princesinha, que é a mesma vibe de Jardim Secreto, que é a coisa de adaptar o livro infantil e dar algo um pouco mais sereno para aquela história. O livro de A Princesinha, eu queria que ainda mais do que o Jardim Secreto, ele é ainda mais infantil. Só que o filme, ele traz essa questão infantil bem serena e com um toque da sociedade da época, da discrepância entre as classes sociais, da discrepância entre uma menina rica que vai para um colégio e de repente o pai dela, que é milionário, desaparece. E essa menina, ela é obrigada a ficar nesse colégio interno, só que como empregada. E é nesse ponto que ela vê a realidade, ela é puxada da bolha de privilégio dela. Esse filme é um tapa na cara, assim, de como é que você escreve uma narrativa, um roteiro para uma mídia infantil, porém serena e sem firulas. É mágico, mas é uma magia muito palpável na realidade nua e crua do mundo. Eu confesso que eu gosto muito mais do livro O Iluminado, do Stephen King, do que da adaptação cinematográfica. Eu digo isso porque o livro me deu muito mais medo. Então, quando eu assisto a um filme de terror e ele não me dá tanto medo como o livro me deu, eu fico com o livro. Agora, é impossível não ficar assustado e encantado e se sentir estranho com o Jack Nicholson. E Here's Johnny. E Red Room, 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 Red Room. Também do Stephen King vamos para o maravilhoso A Espera de um Milagre, que teve uma adaptação cinematográfica que conseguiu captar o olhar silencioso do John Coffey, que é o personagem principal do livro, ou pelo menos o co-protagonista do livro. E assim, cara, é arrepiante como a questão do silêncio da narrativa, o silêncio do texto é aquele ponto de reflexão que há na trama. E que você deve fazer isso. Se você quiser escrever, a trama precisa de silêncio, de um local um local brando de reflexão. A Espera de um Milagre é um exemplo disso. O livro traz muito esses lugares de reflexão. E no filme, o Michael Clarke Duncan, esqueci o nome dele, que é o ator que faz o John Coffey, cara, é lindo como ele consegue captar no olhar exatamente o que eu senti lendo o livro. Porque o John Coffey é um personagem que é puro, ele é inocente, e é um personagem que ele está no corredor da morte, porque ele é acusado de um crime estranho, e o fato dele ser um cara negro em uma sociedade racista, em uma sociedade extremamente preconceituosa,
faz com que ele tenha a resignação de que ele vai morrer. Assim, que, ok, o mundo é aquilo ali. Ele é um cara preto numa sociedade branca que odeia a cor dele, odeia ele, odeia a fala dele, odeia a pobreza dele, e ele vai morrer. E o filme, estou todo arrepiado, de verdade, o filme capta isso. É espetacular. Eu quis trazer a Odisseia aqui, que na verdade não é nem um filme. A Odisseia, ela foi uma minissérie, na verdade, que adaptou o poema épico de Homero para as telas. Aí depois eles fizeram tipo uma edição para transformar isso em um filme, lá em 1997. O massa aqui é como você percebe essa adaptação do poema épico para uma trama mitológica épica. E foi incrível, porque se você pensar que esse filme foi feito em 1997, que tinha todas as limitações da época, sem muitos efeitos especiais, com muitos efeitos práticos, que é quando eles fazem o cenário, você não tem uma tela verde, é maravilhoso, sério. E eu lembro de assistir logo depois, assim que eu li a Odisseia, e eu me senti ali dentro. Tanto que um sentimento muito doido que me veio que eu queria viver aquilo ali. Claro, não exatamente a história do Odisseu, que a história do Odisseu é uma tragédia. Mas eu queria aquele ambiente, saca? De você estar num barco e Atena estar na proa, sentada, conversando contigo e te dando conselhos, com o elmo dela bem aqui, sabe? Debaixo do braço, e todo aquele cenário místico. É fantástico. É uma adaptação cinematográfica que vale a pena. Como eu vou esquecer disso? Como é que eu esqueço de A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971, baseado no livro do Roald Dahl? Impossível. Impossível porque o livro, assim, a princípio parece que é muito parecido com o que a Frances Burnett faz em O Jardim Secreto e A Princesinha que eu já citei anteriormente. Só que o Dahl, no caso dele, a questão da magia ela é muito mais presente. Não que no da Frances Burnett não tenha essa magia. Só que a Frances Burnett é uma magia muito natural. Uma magia muito... Ela meio que faz parte do mundo dali. Entende? De O Jardim Secreto e de A Princesinha. Muito sutil. No Roald Dahl, que também escreveu As Bruxas, que deu origem ao filme Convenção das Bruxas, essa magia ela é mais de um outro universo. Você está em busca dessa magia. E aí, quando você tem uma adaptação cinematográfica que consegue pescar essa questão da magia e traduzir na tela com aquelas músicas, com aquelas cores, com Jane Wilde, sabe? Interpretando o Wonka, como é que eu vou esquecer de uma das trilhas sonoras mais bonitas do cinema, na minha opinião fecal, eu sempre repito isso, que é Pure Imagination, do Leslie Bricusse e Anthony Newley, que escreveram, são os compositores, e que assim, cara, pra mim aquilo ali é a definição do que é a fantasia. Não só a fantasia voltada para crianças, mas a fantasia de modo geral. E a fantasia de você acreditar, não acreditar no sentido de uma fuga, mas acreditar no sentido de buscar a magia em você. Assim, como é que eu vou esquecer disso aqui, cara? Quem quiser, venha ver que esse mundo é pura fantasia. Vem tocar, encontrar o que era fantasia. E assim, tem uma parte que pra mim é a definição da fantasia, que está nessa música, um dos versos, que é: se você quer ver o paraíso,
Olhe ao redor e veja. Cara, isso... Não, quando você ler o livro do Down, você verá que essa é uma definição muito forte do autor, que a fantasia está ali, bem aí, perto de ti. Não precisa de grandes coisas, de grandes espetáculos. A fantasia está ao teu redor. Para mim, dentro de todos esses filmes, A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971, é a perfeição de uma adaptação que te leva para um mundo interno onde você quer voltar a ser criança e esquecer que o mundo está aos pedaços.